Milionário fica surpreso ao ser atendido por menina negra em café abandonado e revela segredo. Lucas mal podia acreditar no que via. Encravado no meio da cidade, num bairro esquecido onde prédios se misturavam com lama e grafites caindo, um café abandonado parecia um santuário perdido no tempo. Decidiu entrar, impulsionado por um vazio que só o dinheiro não preenchia. A porta rangeu, liberando o cheiro de pó e mofo, a luz fraca tremulando pelas janelas trincadas. O silêncio ali era denso, quase palpável, e então, do nada, uma voz miúda emergiu daquele silêncio sufocante. "Quanto vai querer?" Lucas virou, e seus olhos demoraram a processar a imagem que tinha à frente. Uma menina negra, não maior que 10 anos, trazia nos olhos um brilho que cortava a escuridão daquele lugar. Seu sorriso era um choque de vida. Parecia desafiar tudo ao redor. A precariedade escrita na calçada rachada, os prédios desfocados, as desigualdades gritantes que a cidade escondia. Ela vestia uma blusa. Por que aquela garota estava ali? Num café que nem café era mais. Lucas não era do tipo que se deixava levar fácil, mas algo naquela cena o prendeu. Ela serviu o que chamavam ali de café, um líquido quente, negro e amargo de aroma esfumaçado. Ela falou com uma maturidade que não combinava com a idade, sem nenhuma pressa. Parecia saber coisas demais, coisas que ninguém devia saber. E, quando ele tentou evitar, a menina o cortou. "Você está fugindo de uma dor, não de um segredo. Eu sei quem levou a sua irmã." O estômago de Lucas apertou num nó. A lembrança de Ana, a irmã desaparecida há tantos anos, devastava todos os seus dias. Ele nunca contou a ninguém, menos ainda a uma criança de um bairro esquecido. Mas a menina continuou, olhos fixos, como se respirasse o passado dele, cada trauma trancado no peito de Lucas. Ela não sumiu sozinha. Alguém tomou Ana, e sabe disso. Tem medo de encarar a verdade. Os segundos congelaram. O barulho do mundo lá fora sumiu. O desespero, junto à culpa, começou a invadir cada célula do corpo dele. Como aquela menina podia ter tanto poder? Como ela conhecia tanta coisa? O medo apertou o coração. Puxar o fio dessa linha poderia trazer a verdade, mas custaria a segurança daquela menina. A confusão interna de Lucas se misturava ao medo real de que quem esteve no passado dela pudesse voltar para ameaçá-la. Eles ficaram ali, sentados no meio da penumbra, cercados por sombras que pareciam sussurrar segredos com o vento. A tensão era quase palpável. Quem era aquela menina realmente? Até onde tudo isso iria levá-lo? Lucas olhou para o rosto iluminado por uma faísca de determinação, misturada à inocência que gritava por proteção. Ele sabia que precisava decidir rápido, mergulhar num passado doloroso que poderia destruir o que restava de sua vida e talvez colocar Maria em perigo, ou abandonar aquela busca, deixar os fantasmas onde estavam e tentar salvar a menina da escuridão que parecia rondá-los. Mas pode uma decisão ser tão simples quando a verdade ameaça engolir tudo? O silêncio crescente respondeu por ele, e o coração acelerado de Lucas mostrava que o fim dessa história ainda estava longe. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso. Lucas podia sentir seu coração batendo descompassado. As palavras da menina ecoavam dentro dele, ressoando como um tambor. Ele queria perguntar mais, entender tudo, mas um frio na barriga o paralisava. A menina, percebendo a tormenta interna dele, sorriu novamente, mas desta vez havia tristeza nos olhos dela. Você quer descobrir a verdade. Mas verdade, meu amigo, pode machucar. A porta do café se abriu de repente. Um ruído estrondoso que fez Lucas e a menina saltarem. Um homem robusto entrou, seus olhos escaneando o lugar com um olhar vigilante. Ele tinha um ar autoritário, e Lucas sentiu um arrepio descer pela espinha. Que um homem assim se aventurasse em um local como aquele era incomum. "Cadê ela?" O homem gritou,
a voz ecoando como trovão. A menina encolheu os ombros, e Lucas sentiu que o chão se deslocava sob seus pés. Ele notou sua respiração acelerar, o mundo começando a girar. O que aquele homem queria? Quem você está procurando? Lucas perguntou, sua voz falhando. O homem virou-se para ele, e Lucas notou o brilho ameaçador em seus olhos. A tensão no ar era palpável, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Me diga onde está a garota. O homem avançou, as mãos fechadas em punhos, e a menina começou a chorar, uma lágrima escorrendo por seu rosto. A cena mudava rapidamente, e Lucas sentiu que o tempo encurtava. O ar pesado entre eles se tornou quase insuportável. Não sei do que você está falando. Lucas disparou, tentando manter a calma enquanto um medo primal se instalava em sua mente. Mas o homem não parecia satisfeito. Ele se virou para a menina com um olhar de desprezo. Você não deveria estar aqui, criança. Você não faz parte disso. A frase atingiu Lucas como um raio. O que você quer dizer com isso? Ele precisava saber. Uma sensação de que algo muito mais profundo estava em jogo se instalou em seu estômago. Então a menina olhou para Lucas, seus olhos, transmitindo uma mistura de desespero e entendimento. Ele sabe, ela sussurrou. O que aconteceu com a sua irmã? Ele sabe. Lucas sentiu a sala girar. A revelação foi como um tapa na cara. Uma onda de cálido pânico tomou conta dele. O que você fez com ela? O próprio nome de Ana escapou de seus lábios com um peso de 1000 quilos. O homem sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era gélido, malévolo. Você não deveria mexer com questões que não entende. Sua irmã, afinal você resolveu ignorar os sinais, não foi? Um frio percorreu a coluna de Lucas. O que você sabe sobre ela? Ele se aproximou, a raiva inchando dentro dele como um vulcão prestes a explodir. Ela está mais perto do que você imagina. O homem lançou uma última frase, e antes que Lucas pudesse reagir, ele se virou e saiu, deixando a porta bater atrás de si como um último aviso, um eco arrepiante. Imediatamente, a atmosfera no café se alterou. A menina tremia, e Lucas se sentou de forma abrupta. A luz fraca já não parecia reconfortante. Incertezas torciam seu estômago. Como aquele homem sabia sobre Ana? Por que a menina estava tão ligada a tudo isso? Lucas, precisamos sair daqui. A menina falou, sua voz quebrando com a urgência. Não é seguro. Eles podem voltar. Sem saber o que mais fazer, Lucas olhou nos olhos dela. Aquela criança tinha o peso de uma história densa e sombria. Em meio ao pânico crescente e à necessidade de agir, uma pergunta fervilhava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? E o que significava essa verdade, afinal? O choque mergulhou mais fundo conforme eles se preparavam para deixar aquele café sombrio que parecia mais uma armadilha a cada segundo que passava. Boca sentiu a urgência latendo dentro dele. A menina estava certa. Eles precisavam sair. Cada segundo ali parecia um convite ao perigo, e o instinto de proteção crescia dentro dele. Vamos! Ele se levantou rapidamente, puxando a menina pela mão. Ela hesitou um momento, mas a determinação nos olhos de Lucas a fez seguir. Enquanto eles corriam para a saída, o ar pesado parecia segurar seu fôlego. Ao cruzar a porta, uma sombra se moveu rapidamente à sua frente. Ninguém. Apenas o reflexo do medo que circulava. O café atrás deles parecia pulsar, como se estivesse vivo, alertando sobre o que acabavam de deixar para trás. Precisamos ir para um lugar seguro. Lucas sussurrou, enquanto se moviam pelas ruas lamacentas. O silêncio do bairro estava carregado de tensão, como um fio prestes a estourar. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas não queria pressionar a menina, com medo de que qualquer palavra assustasse ainda mais. Mas antes que pudesse pensar no próximo passo, a menina parou bruscamente e olhou para ele, os olhos arregalados. Lucas, tem algo que você precisa saber. Sua voz tremia e o coração dele bagunçou. Sobre o homem, ele não é só um estranho. Como assim? O que você quer dizer?
Lucas sentiu o aperto no peito aumentar. Ela hesitou, buscando as palavras. Ele é da sua família. Seu mundo desabou. Como? Como você sabe disso? Lucas não conseguia processar. A confusão misturou-se com a dor. Havia sido tanto tempo desde que Ana sumira. E a ideia de um laço de sangue naquele homem, um desconhecido que parecia ser o portador de tanto terror, era demais. Porque ele é seu tio. Novamente, Lucas sentiu todo o ar sair dos seus pulmões. O choque o atingiu como um soco no estômago. Ele viu flashes de uma infância repleta de risadas em família. Segredos guardados, e agora aquela revelação transformava tudo. Isso não pode ser verdade. A negação fervia em sua voz, mas a certeza nos olhos da menina não permitia que ele se escondesse atrás das dúvidas. Ele nunca falou sobre isso. Eu não sabia. Ninguém sabe. Por causa de Ana, a menina disse, a voz agora quase um sussurro. Ele tem medo que a verdade venha à tona. Medo de que você descubra o que realmente aconteceu com ela. Um tremor passou por Lucas. O que aconteceu com a minha irmã? Sua voz saiu num fio, quase implorando por respostas que pareciam tão distantes. Você pode me dizer, por favor? Ela olhou para o chão, depois para os olhos dele. Ele estava lá quando ela desapareceu. O quê? O que você está dizendo? Lucas estava prestes a entrar em pânico. E se o homem tinha algo a ver com o desaparecimento de Ana? A ligação familiar agora parecia um fardo. Mais que isso, um perigo iminente. Precisamos correr, ela repetiu, os olhos arregalados. Se ele descobrir que você está me procurando, ele vai querer te parar, a qualquer custo. Antes que Lucas pudesse responder, um grito ecoou à distância, cortando o ar como uma faca, e ele percebeu que não estavam sozinhos. A adrenalina subiu. Ele puxou a menina para mais perto. O instinto de proteção agora mais forte que o medo. Segure firme em mim, ele disse, e começou a correr. Cada passo era uma luta contra a escuridão que parecia se aproximar deles. As palavras da menina dançavam em sua mente. Uma verdade devastadora que apenas agora começava a tomar forma. O que mais ele não sabia? Que outros segredos a sua história escondia? E quando ele virou a esquina, o que viu fez seu coração parar. O homem estava ali, à sua espera, com um sorriso gélido, como se soubesse todo o caminho que Lucas percorrera. Eu te avisei, Lucas. Não deveria ter mexido com coisas que não entende. Com os olhos do homem fixos nele, Lucas percebeu que as cartas estavam na mesa, e ele havia acabado de virar o jogo sem saber as consequências que viriam a seguir. O choque da revelação pesava, e enquanto o passado se erguia diante dele, ele só conseguia pensar em como sair daquele pesadelo. Lucas sentiu frio na espinha se intensificar. O olhar ameaçador e o sorriso que não alcançava os olhos apenas alimentavam um medo que começava a tomar conta de sua mente. A menina ao seu lado tremia, e ele sabia que a situação havia se tornado muito mais perigosa do que imaginara. Eu te avisei, Lucas. Não deveria ter mexido com coisas que não entende, disse o homem, a voz baixa, mas com um peso que parecia ecoar pelas paredes do café. Cada palavra dele era um peso a mais na atmosfera já opressiva. O olhar do homem se voltou para a menina, e Lucas sentiu seu corpo se contrair. Você está estragando tudo para ele, garota. Não deveria estar aqui. A menção dela apenas deixa Lucas mais alerta, sentindo que qualquer movimento em falso poderia ser o último. E eu não vou deixar você fazer nada com ela. Lucas gritou, tomando um passo à frente. O instinto de proteção queimava dentro dele, mas ao mesmo tempo, a dúvida começava a se misturar ao seu desespero. A quem ele realmente estava enfrentando? Você está tão perdido. O homem balançou a cabeça, como se estivesse triste pela ignorância de Lucas. Se ao menos soubesse a verdade sobre sua irmã. As palavras dele penetraram o coração de Lucas como um golpe. O que você sabe sobre Ana? O homem sorriu, e naquele instante uma sombra atrás dele se moveu. Antes que Lucas pudesse entender, outro homem apareceu, mais alto e robusto. Ele vinha direto do fundo do café, e seus olhos eram frios e calculistas.
O novo homem se posicionou ao lado do primeiro, como um lobo pronto para atacar. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. Estava cercado. O que vocês querem? A bravura que tentava invocar se desfazia em sua garganta. Queremos seu tio, garoto. Ele é o único que pode te ajudar. Ou é o único que pode te arruinar. O homem que entrara por último falou, com uma calma que fazia o cabelo de Lucas se arrepiar. Meu tio? Lucas não conseguia processar. As peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar. Ele não está aqui. A angústia se transformou em raiva. Não esteja tão certo disso. O primeiro homem deu um passo à frente. Seus olhos agora fixos em Lucas. Nós sabemos onde ele está. E sabemos muito mais sobre sua irmã do que você imagina. Uma batida forte ecoou do fundo do café. Lucas girou a cabeça e o ambiente pareceu desmoronar. No canto, um homem surgia. Na penumbra, a luz falha iluminou seu rosto. E Lucas quase caiu para trás. Era seu tio, mas não era o homem que ele conhecia. Tiago, Lucas sussurrou. No lugar do homem bondoso que ele sempre lembrara, havia um rosto marcado pela angústia e pela culpa. Era como se alguém estivesse drenando a vida dele. Lucas, não, você não pode confiar neles. A voz de Tiago era desesperada, e Lucas sentiu um nó se formar na garganta. As emoções começaram a se misturar. Confusão, raiva e, acima de tudo, um medo avassalador. Você não entende. O homem alto agora dizia diretamente a Lucas. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava por trás de tudo. Sabe o que acontecia com sua irmã? Você precisa saber a verdade. E enquanto a última palavra saía de sua boca, o café tremeu como se a cidade estivesse ouvindo. Eu não vou deixar vocês levarem ele, Lucas gritou, mas seu coração já estava instável. O que mais poderia descobrir? Tiago se adiantou, uma expressão de terror nos olhos. Luke, escute, não é o que você pensa. A verdade, ela é mais terrível do que você poderia imaginar. Antes que Lucas pudesse reagir, os dois homens se moveram como uma tempestade. Uma briga, um grito, e então uma explosão de ruídos. O mundo se tornou um caos, e o chão pareceu se abrir sob ele. No meio do turbilhão, a última frase de Tiago ecoou na cabeça de Lucas. A verdade é mais terrível do que você poderia imaginar. E no instante seguinte, o caos se intensificou, e a visão de Tiago foi ofuscada pela escuridão, deixando Lucas com perguntas desesperadas. O que tinha acabado de acontecer? O que ele realmente sabia sobre sua irmã? E aquela menina estava ali, ao seu lado, com os olhos arregalados, como se estivesse diante do apocalipse. Nós precisamos ir, agora. A urgência na voz dela era palpável, mas algo dentro de Lucas gritou que tinha que descobrir mais. Eles estavam à beira de uma revelação que poderia mudar tudo, e a cada segundo ele se sentia mais preso em um jogo que não compreendia. O que viria a seguir poderia alterar o curso da sua vida para sempre. O caos ainda fervilhava no ar. Lucas tinha as mãos tremendo e a adrenalina pulsava em suas veias. O rosto de Tiago, pálido e angustiado, misturava-se com a presença ameaçadora dos dois homens. A menina ao seu lado parecia pequena demais, vulnerável. Lucas precisava protegê-la, mas seu mundo estava desmoronando. Lucas! Tiago gritou, mas a voz dele soava distante. O tempo parecia desacelerar, enquanto Lucas olhava para aqueles homens, sem saber se deveria correr ou lutar. Não acredita neles! Eles são perigosos! Num segundo, tudo ficou ainda mais confuso. O homem mais alto começou a dar passos pesados em direção a eles, quando, abruptamente, a parede do café pareceu estalar. A estrutura começava a ruir, como se a cidade inteira estivesse respondendo à tensão acumulada. Os gritos ecoavam pela cabeça de Lucas, misturados como uma sinfonia de angústia, e então aconteceu. Um estrondo forte, um barulho ensurdecedor, e a horta do café foi arrombada violentamente. Um grupo de homens armados invadiu o espaço.
cada um com rostos encapuzados, e não parecia que estavam ali para brincar. O pânico tomou conta. "Protetores!" gritou um dos encapuzados. "Codos no chão!" Os dois homens que desafiaram Lucas e Tiago se viraram na mesma fração de segundo, os rostos pálidos e olhos arregalados. A situação escalou rapidamente. Os encapuzados cercaram os invasores, gritando ordens, e Lucas se viu jogado no meio do fogo cruzado. "Vamos!" A menina puxou sua mão, arrastando-o para trás de um balcão quebrado. O botão de pânico dentro dele estava ativado. Ele nunca esteve tão perto do perigo. Os tiros ecoavam, e a adrenalina criava um turbilhão de emoções. "Lucas, escuta! O que está acontecendo é maior do que você imagina." Ele respirou fundo, atordoado, tentando organizar os pensamentos. "Eu só queria entender a verdade sobre a Ana," gritou, quase aumentando a própria confusão. "Você não entende. Sua irmã não é quem você pensa que é." A frase atingiu Lucas como um choque elétrico. O que aquela menina estava tentando dizer? A realidade começava a parecer um labirinto sem saída. Como assim? Lucas estava em estado de choque, ouvindo apenas fragmentos de sua própria voz. "O que você quer dizer com isso?" Então, o grupo de encapuzados avançou para o lado do café, onde Tiago estava, e Lucas viu o que parecia ser um novo tipo de batalha se desenrolar. Os invasores eram rápidos, e antes que Lucas pudesse processar, Tiago foi cercado. Ele lutava com a fúria de um homem que sabia que tinha muito a perder. "Não se envolva!" Tiago gritou para Lucas, com desespero nos olhos. "Isso não é seu combate." E, numa fração de segundo, Tiago escapuliu das garras dos encapuzados e começou a correr na direção de Lucas. "Vá, agora!" Um objeto pesado voou na direção de Tiago, e Lucas sentiu um nó na garganta. Tempo suficiente para ver seu tio desabar no chão, uma expressão de dor marcada em seu rosto. "Tiago!" Lucas gritou, mas a iminência do pânico o engoliu. Ele estava prestes a correr em direção ao tio, quando a menina agarrou seu braço com força, tirando-o do transe. "Olha para mim. Tem que entender. A sua irmã, ela tá aqui." O que ela dizia não fazia sentido. O ar parecia pesado, e Lucas se deixou levar pela confusão. "Quem é você?" ele perguntou, pressionando a menina. "O que você realmente sabe?" Ela respirou fundo, e Lucas viu a tristeza em seus olhos. "Eu sou a razão pela qual eles a levaram. E agora você está em risco. Temos que ir, antes que seja tarde demais." Os sons do caos ao redor começaram a desaparecer, e Lucas se viu mergulhado em um novo terror. A verdade que estava buscando desde o início se tornara um pesadelo muito maior. Algo que ele não podia compreender. "Não, eu não posso deixar meu tio aqui. Não posso." Lucas se debatia contra a mão dela. O pânico tomou conta dele, enquanto a guerra ao seu redor se tornava cada vez mais destrutiva. "Se você não for agora, vai perder tudo," a menina falou, e cada palavra batia forte em seu peito. E conforme o caos continuava se desenrolando, Lucas teve que escolher a verdade ou a segurança da menina. Mas, sem saber, ele também estava prestes a descobrir que, em verdade, todo o seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Lucas começou a respirar pesadamente. A urgência da situação era palpável. "Nós precisamos ir agora," disse a menina, puxando-o para se afastarem do caos que se desenrolava à sua frente. Mas Lucas hesitou. A palavra irmã ecoava em sua mente, misturando-se com o grito de seu tio e com as ameaças que o cercavam. "Eu não posso deixar meu tio aqui," gritou, sentindo adrenalina correndo nas veias. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o barulho do conflito explodiu ao seu redor. Ouvia gritos, estampidos e o cheiro de pólvora no ar. A tensão era quase insuportável. "Ele vai se machucar!" A menina tinha lágrimas nos olhos, apertando o braço dele com força. Lucas olhou para ela e então para o caos. Tiago estava lutando, mas entrar naquela confusão poderia custar caro. O que ele deveria fazer? No momento em que decidiu correr em direção a Tiago, um rugido ensurdecedor fez o chão tremer.
Uma explosão repentina ecoou através do café. Paredes desmoronaram em uma nuvem de poeira e escombros. Lucas se jogou no chão, sentindo a menina se encolher atrás dele. "Lucas, levante-se!" gritou a menina, mas a voz dela estava abafada pelo barulho ensurdecedor. A poeira ocupava o ar, tornando tudo impreciso e caótico. Então, algo inesperado aconteceu. Do meio dos escombros, uma figura surgiu. Era um homem, não um dos encapuzados, mas alguém que Lucas reconhecia. Um velho conhecido, alguém que jamais esperaria ver naquela situação, cercado pelo caos. "Lucas!" A voz dele cortou o ar como um trovão, e Lucas congelou. Era o pai dele. "O que você está fazendo aqui?" O choque foi como um balde de água fria. Lucas olhou para o homem que não via há anos, aquele que pensava ter desaparecido de sua vida. As emoções se misturaram: confusão, raiva e um leve fio de esperança. "Pai, isso você?" Lucas balbuciou, seu coração acelerando. "Não temos tempo", disse o pai, a fúria e o medo dançando em seus olhos. "Eles não devem saber que você está aqui. Venha comigo." "Você está aqui?" Depois de tanto tempo, Lucas não sabia como processar. Ele sempre sonhou em encontrar o pai novamente, mas não dessa forma. Sua presença só complicava ainda mais uma situação já caótica. "Não é hora para isso." O tom de voz do pai era severo, e aquela seriedade cortou qualquer emoção que Lucas estava sentindo. "Fuja agora, não olhe para trás." E sem avisar, puxou Lucas e a menina, levando-os por um caminho paralelo que se abria entre os escombros. Mas enquanto corriam, algo dentro de Lucas gritava contra essa fuga. "Você sabia sobre Ana", disse ele, a voz carregada de acusações. O pai olhou para trás, encarando com uma expressão fechada, quase sombria, como se as palavras de Lucas o atingissem. "Não, você não entende", ele gritou, mas a resposta veio tão rápida que cortou o ar. "A verdade é mais complexa. Você não pode saber." "Eu preciso saber." Lucas estava pronto para confrontá-lo, mas então eles pararam. A menina puxou sua mão novamente, um apelo silencioso, e Lucas percebeu que estava prestes a entrar numa tempestade muito maior. "Esse homem, o que ele quer de você?" O pai murmurou, seus olhos se estreitando. Antes que pudesse responder, uma explosão mais distante ecoou, mais forte, e o café estava desmoronando rapidamente. "Precisamos ir agora." A menina puxou-os com força, e enquanto giravam para fugir da destruição iminente, o olhar do pai cravou-se em Lucas. Era como se um novo abismo estivesse se abrindo entre eles. E naquele momento, Lucas soube que a própria verdade sobre Ana era apenas a ponta de um iceberg. Ao sobreviver a essa noite, ele poderia descobrir algo muito mais sombrio, algo que poderia mudar a sua vida para sempre, ofuscando qualquer esperança que restasse. Lucas começou a respirar pesadamente. A urgência da situação era palpável. "Precisamos ir agora", disse a menina, puxando-o para se afastarem do caos que se desenrolava à sua frente. Mas Lucas hesitou. A palavra irmã ecoava em sua mente, misturando-se com o grito de seu tio e com as ameaças que o cercavam. "Eu não posso deixar meu tio aqui", gritou, sentindo a adrenalina correndo nas veias. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o barulho do conflito explodiu ao seu redor. Ouvia gritos, estampidos e o cheiro de pólvora no ar. A tensão era quase insuportável. "Ele vai se machucar." A menina tinha lágrimas nos olhos, apertando o braço dele com força. Lucas olhou para ela e depois para o caos. Tiago estava lutando, mas entrar naquela confusão poderia custar caro. O que ele deveria fazer? No momento em que decidiu correr em direção a Tiago, um rugido ensurdecedor fez o chão tremer. Uma explosão repentina ecoou através do café. Paredes desmoronaram em uma nuvem de poeira e escombros. Lucas se jogou no chão, sentindo a menina se encolher atrás dele. "Lucas, levante-se!" gritou a menina, mas a voz dela estava abafada pelo barulho ensurdecedor. A poeira ocupava o ar, tornando tudo impreciso e caótico. Então, algo inesperado aconteceu. Do meio dos escombros,
uma figura surgiu. Era um homem, não um dos encapuzados, mas alguém que Lucas reconhecia. Um velho conhecido. Alguém que jamais esperaria ver naquela situação, cercado pelo caos. Lucas! A voz dele cortou o ar como um trovão, e Lucas congelou. Era o pai dele. O que você está fazendo aqui? O choque foi como um balde de água fria. Lucas olhou para o homem que não via há anos, aquele que pensava ter desaparecido de sua vida. As emoções se misturaram, confusão, raiva e um leve fio de esperança. Pai, é você? Lucas balbuciou, seu coração acelerando. Não temos tempo, disse o pai, a fúria e o medo dançando em seus olhos. Eles não devem saber que você está aqui. Venha comigo. Você está aqui, depois de tanto tempo. Lucas não sabia como processar. Ele sempre sonhou em encontrar o pai novamente, mas não dessa forma. Sua presença só tornava tudo mais confuso. Não é hora para isso. O tom da voz do pai era severo e aquela seriedade cortou qualquer emoção que Lucas estava sentindo. Fuja agora, não olhe para trás. E sem avisar, puxou Lucas e a menina, levando-os por um caminho paralelo que se abria entre os escombros. Mas enquanto corriam, algo dentro de Lucas gritava contra essa fuga. Você sabia sobre Ana, disse ele, a voz carregada de acusações. O pai olhou para trás, encarando-o com uma expressão fechada, quase sombria, como se as palavras de Lucas o atingissem. Não, você não entende, ele gritou, e a tristeza nos olhos dele parecia real, mas distante. Eu preciso saber. O desespero ardia em Lucas, e neste momento, um abalo forte atingiu o chão, ameaçando derrubá-los. Aquilo já era demais. Lucas, não temos tempo! A menina estava quase em lágrimas, mas Lucas estava paralisado. O que mais ele tinha que descobrir? Então, uma sombra se ergueu entre as faxinas, e uma risada suave ecoou em meio ao barulho. Era o homem alto, o que tinha perseguido Lucas antes. Achou que ia escapar tão fácil? Ele sorriu, cruzando os braços. O pânico subiu novamente no peito de Lucas. Mas o que aconteceu em seguida fez seu coração parar. O homem se virou para o pai de Lucas. Você não deveria ter voltado, irmão. O que você fez foi imperdoável. E agora seu filho está aqui, atraído para a mesma armadilha. O choque foi como um soco no estômago. Irmão? Lucas olhou entre eles, incapaz de processar. O que você está dizendo? Ele estava confuso, uma confusão alucinatória. Eu não sou seu pai, Lucas. O homem que ele sempre procurou disse, os olhos cheios de dor. Eu sou seu tio. Tiago é seu verdadeiro pai. O mundo girou. Lucas sentiu-se desmoronar. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, descontrolado. Ele não sabia em quem confiar. O sorriso do homem alto se alargou. E agora, Lucas, você deve escolher. Fica com seu tio, ou vem comigo e descobre a verdade que mudará tudo que você já conheceu. Uma onda de desespero tomou conta dele, como se todas as certezas desmoronassem. Ele olhou para a menina, seus olhos refletindo o terror que ele sentia. O que acontece agora? E, no silêncio que se seguiu, as palavras de seu tio ecoaram, e a pergunta pairou no ar. A verdade estava prestes a ser revelada, e Lucas sentia que, qual fosse ela, mudaria sua vida para sempre. Lucas estava paralisado, a realidade se despedaçando ao seu redor. Ele mal conseguia acreditar nas palavras do homem que sempre considerou seu pai. Não, você não pode ser meu pai. O desespero e a raiva fervilhavam dentro dele. O choque de saber que seu verdadeiro pai era tão próximo, mas ao mesmo tempo tão ausente, inundava seu coração com confusão. O homem alto parecia satisfeito com a perturbação de Lucas. Ele estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo, mas Lucas se afastou, as costas pressionadas contra a parede fria, enquanto a menina atrás dele tremia. Você não está entendendo, Lucas. A verdade é muito mais complicada do que você pode imaginar. E sua irmã? Ela? Chega! Eu não quero ouvir mais. Lucas se interrompeu, a voz carregada de emoção. Seu coração batia forte, como se quisesse escapar do peito.
Ele olhou para o pai, ou tio, e sentiu-se traído. Como ele pôde esquecer sua família? Como ele pôde deixá-lo na dúvida sobre quem realmente era? Aos poucos, a confusão foi transformando-se em uma mistura horrenda de raiva e tristeza. Mas não havia tempo para isso. O caos continuava ao redor deles. E o tremor do chão fez Lucas perceber que a segurança era algo muito distante. E agora, o que vamos fazer? A pergunta da menina cortou a fumaça da confusão, e os olhares dos homens se voltaram para ela. O homem alto fez um movimento brusco na direção dela, e o coração de Lucas parou. Ei, ela não fez nada! Ele sentiu um ímpeto de proteger a garota, mas as palavras saíram como um sussurro. O homem alto sorriu de forma maliciosa. Eu vi o que ela fez, e sei quem você realmente é, garota. Lucas ficou em choque. O que você quer dizer com isso? Os olhos da menina estavam arregalados. Lucas, não é seguro aqui. Precisamos sair, agora! Ela estava tão assustada que não conseguia mais se controlar. E então, o barulho ensurdecedor da porta sendo arrombada novamente cortou o ar. Outro grupo de homens armados invadiu o café, e Lucas viu seus rostos encapuzados. O pânico tomou conta, e a adrenalina subiu. Protetores, todos no chão! Gritaram eles, ao mesmo tempo que se dirigiam para onde Tiago se levantava, ainda respirando pesadamente após a luta. O cenário tornava-se cada vez mais desesperador. Tiago, cuidado! Lucas gritou, mas seu aviso foi perdido no caos. A menina estava prestes a puxá-lo para fora do café quando, do nada, um grito cortou o espaço. É agora! O homem alto lançou uma bomba de fumaça no meio do café, e a visão de Lucas se preenchia com nuvens escuras. Ele viu Tiago se jogar para o lado, mas o tenso silêncio que se seguiu foi abrupto. O cheiro da fumaça era terrível, e Lucas se sentiu sufocando. Perdido na confusão, ele não percebeu que a menina havia se afastado. Onde está você? Ele gritou, mas a fumaça estava tão densa que não podia ver nada. Uma série de barulhos se intensificou e parecia que o mundo desabava ao seu redor. E foi então que Lucas ouviu, ou melhor, sentiu, uma batida. Era diferente, como um tambor ecoando no chão. Ele se virou para a origem do som, e quando a fumaça começou a clarear, a visão que teve fez seu coração parar. A menina estava ali, mas não sozinha. Ela segurava uma boneca antiga nas mãos. A boneca estava coberta de sujeira, mas o que realmente chocou Lucas foi o olhar do rosto da boneca, que era idêntico ao dele. A expressão da boneca era de um sofrimento profundo. Não fuja, Lucas! A menina gritou, e sua voz tinha um tom que parecia familiar. Você não pode fugir do que você é. Lucas estava paralisado. E então, tudo fez sentido. O pesadelo em que entrou não era sobre saber a verdade de sua irmã, mas sobre descobrir quem ele realmente era. A menina não era apenas uma criança vulnerável. Ela era a chave para entender tudo. E enquanto o chão tremia sob seus pés, a boneca agora estava apontando para ele, como se carregasse uma verdade muito sombria. Lucas, a verdade está bem aqui, disse a menina, suas palavras penetrando o ar e balançando a realidade ao seu redor. O que ela queria dizer? O que isso significava para ele? Estava tudo mudando de novo. E naquele instante, Lucas compreendeu. O passado não era só um mistério, mas um labirinto que ele precisava enfrentar. Não havia como voltar atrás. O que mais ele não sabia? E o que aconteceria agora que todos os segredos estavam à beira de vir à tona? Lucas estava paralisado, a realidade se despedaçando ao seu redor. Ele mal conseguia acreditar nas palavras do homem que sempre considerou seu pai. Não, você não pode ser meu pai. O desespero e a raiva fervilhavam dentro dele. O choque de saber que seu verdadeiro pai era tão próximo, mas ao mesmo tempo tão ausente, inundava seu coração com confusão. O homem alto parecia satisfeito com a perturbação de Lucas. Ele estendeu a mão como se quisesse tocá-lo, mas Lucas se afastou, as costas pressionadas contra a parede fria, enquanto a menina atrás dele tremia. Você não está entendendo, Lucas. A verdade é muito mais complicada do que você pode imaginar. E sua irmã, ela... Chega!
Eu não quero ouvir mais. Lucas se interrompeu, a voz carregada de emoção. Seu coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. Ele olhou para o pai, ou tio, e sentiu-se traído. Como ele pôde esquecer sua família? Como ele pôde deixá-lo na dúvida sobre quem realmente era? Aos poucos, a confusão foi transformando-se em uma mistura horrenda de raiva e tristeza. Mas não havia tempo para isso. O caos continuava ao redor deles, e o tremor do chão fez Lucas perceber que a segurança era algo muito distante. E agora? O que vamos fazer? A pergunta da menina cortou a fumaça da confusão e os olhares dos homens se voltaram para ela. O homem alto fez um movimento brusco na direção dela e o coração de Lucas parou. Ei, ela não fez nada. Ele sentiu um ímpeto de proteger a garota, mas as palavras saíram como um sussurro. O homem alto sorriu de forma maliciosa. Eu vi o que ela fez e sei quem você realmente é, garota. Lucas ficou em choque. O que você quer dizer com isso? Os olhos da menina estavam arregalados. Lucas, não é seguro aqui. Precisamos sair. Agora! Ela estava tão assustada que não conseguia mais se controlar. E então, o barulho ensurdecedor da porta sendo arrombada novamente cortou o ar. Outro grupo de homens armados invadiu o café, e Lucas viu seus rostos encapuzados. O pânico tomou conta. E a adrenalina subiu. Protetores! Todos no chão! Gritaram eles, ao mesmo tempo que se dirigiam para onde Tiago se levantava, ainda respirando pesadamente após a luta. O cenário tornava-se cada vez mais desesperador. Tiago, cuidado! Lucas gritou, mas seu aviso foi perdido no caos. A menina estava prestes a puxá-lo para fora do café, quando do nada um grito cortou o espaço. É agora! O homem alto lançou uma bomba de fumaça no meio do café, e a visão de Lucas se preenchia com nuvens escuras. Ele se jogou no chão, sentindo a menina se encolher atrás dele. A fumaça começava a se dissipar, e Lucas viu a menina com a boneca antiga ainda em mãos. Mas algo estava diferente. O que pareceu ser um simples brinquedo agora emanava uma luz estranha, quase sobrenatural. A boneca começou a brilhar, e a expressão do rosto dela mudou, como se estivesse viva. Ajude-me, Lucas, ela sussurrou de maneira angustiada. O ar ficou pesado. Lucas piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A boneca agora parecia uma projeção de alguém, uma imagem que ele conhecia, mas não conseguia decifrar. Então, como se fosse uma revelação, a boneca falou novamente. Você está mais perto da verdade do que imagina. Não deixe que eles te enganem. O homem alto enrugou a testa. O que você fez? A fúria na voz dele ressoava. No mesmo instante, a boneca começou a girar, e a luz se intensificou, revelando flashes de memórias, não só da menina, mas de algo mais profundo. A visão começou a tomar forma. Lucas viu uma cena familiar. Ele e Ana brincando juntos, rindo, até que tudo se apagou. E em seguida, uma imagem de Tiago, não como o homem que ele conhecia, mas como alguém enredado em algo muito maior. Ele estava cercado por homens desconhecidos, sussurrando, fazendo algo que parecia muito sombrio. De repente, a boneca explodiu em 1000 pedaços de luz, e a cena à frente de Lucas se tornou um turbilhão. O café começou a desmoronar de vez, mas antes que Lucas pudesse pensar em correr, o homem alto se virou para Tiago, uma expressão de traição em seu olhar. Você era o escolhido errado, ele gritou, e antes que Lucas pudesse raciocinar, a estrutura ao seu redor desabou. Tiago gritou, e naquele momento, tudo se transformou em uma confusão de sombras e luzes piscando. Saiam daqui! O pai gritou, enquanto as paredes se colapsavam. A menina gritou, e em meio à tragédia, Lucas entendeu. A boneca não era só um brinquedo, mas uma parte dele, uma conexão com Ana. O que está acontecendo? Lucas gritou. Isto não acaba aqui! A voz do homem alto ecoou como um eco distante. E então,
tudo se apagou. Quando a escuridão começou a se dissipar, Lucas se viu em um lugar completamente diferente. O café havia desaparecido, e ele estava de pé em um deserto vasto, com a menina ao seu lado. A boneca não estava mais com ela, mas a conexão ainda pulsava entre eles. Você precisa decidir, Lucas, a menina disse, o olhar deles agora fixo em um horizonte que não conhecia. E enquanto a sandice da realidade se desdobrava com novas perguntas e a sensação de algo muito maior à espreita, Lucas se sentiu mais perdido do que nunca. A verdade que ele tanto procurou era apenas o início de um desenrolar implacável. Uma nova jornada surgia diante dele, e a certeza de que tudo, até então, poderia estar baseado em mentiras devastadoras deixava seu coração acelerado. Quais segredos mais estavam por vir? O que verdadeiramente acontecera com Ana? E o que ele realmente era? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a poeira da destruição se dissipava ao seu redor. Ele estava de pé em um deserto vazio e seco, longe do caos que acabara de experimentar. A menina estava ao seu lado, sem a boneca, mas com o mesmo olhar esperançoso que ele conhecia. O pior já passou, disse ela, mas a incerteza em sua voz contradizia suas palavras. Então, o que fazemos agora? Lucas perguntou. Difícil de acreditar em sua sorte. Afinal, ele havia escapado, mas não tinha ideia do que viria a seguir. O olhar da menina era profundo, como se guardasse respostas que ele desesperadamente queria saber. Precisamos descobrir a verdade, disse ela, sempre firme. É a única maneira de acabar com isso de uma vez por todas. Aquela determinação era contagiosa, mesmo com a carga de medo que ainda pairava entre eles. Mas a mente de Lucas estava em um turbilhão. A verdade sobre a Ana, sobre meus pais, sobre tudo isso. O passado começava a fulgurar nas sombras de sua memória. A imagem do homem alto, a traição, o grito de Tiago. Ele não conseguia afastar a dor, mas precisava de esclarecimentos, urgentemente. Você é mais forte do que imagina, a menina afirmou, aproximando-se, como se pudesse transferir parte de sua coragem para ele. Você pode mudar tudo isso, se souber quem você realmente é. Uma visão repentina cruzou a mente de Lucas. Flashes de lembranças e segredos não ditos. As palavras dela ecoaram nas profundezas de Lucas. Era como se um raio de esperança tivesse se acendido em sua mente. Seja quem for, eu não posso desistir. Não posso deixá-la nem a mim mesmo. Nesse momento de clareza, ele percebeu que não podia continuar fugindo. A verdade o chamava e era hora de enfrentá-la. Vamos encontrar as respostas. Não podemos ter medo do que vamos descobrir. A menina sorriu, um brilho de alívio em seus olhos. Sim, vamos juntos. Temos que voltar e quebrar o ciclo. E com isso, os dois começaram a caminhar, a poeira do deserto se levantando sob seus pés enquanto avançavam. No horizonte, a visão de uma cidade ao longe se delineava. Lucas se perguntou se seria ali que ele encontraria o que buscava. Um novo capítulo se abria. E enquanto eles se aproximavam, a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer fez o coração de Lucas acelerar. Mas, no fundo, uma dúvida persistente se instalou. Quem realmente era ele nessa história? Ele ainda não tinha todas as peças, mas a determinação fervente era a única certeza que precisava. Vamos lá, juntos, afirmou, segurando a mão da menina. E assim, enquanto avançavam para o desconhecido, uma nova certeza tomou conta de Lucas. Ele não estava mais sozinho. Pode ter perdido tudo, mas a jornada apenas começava. Agora, se você chegou até aqui, preciso de algo de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a nossa comunidade crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.